crianças portadoras de esperança, filho e filha de Deus, a palavra do dia de hoje nos desafia, diante de cada olhar, diante de cada gesto de confiar, a entrega, o aprender, a capacidade de ter essa segurança em quem nos sustenta. Quando olhamos a criança, percebemos a confiabilidade depositada no pai e na mãe, quando o pai e a mãe são gente boa, né? Não são picareta. Mas a mesma confiabilidade que deveríamos ter em Deus. O lançar-se nessa certeza de sermos seguros, de estarmos firmes, que nunca estaremos sozinhos. A certeza que diante do medo temos um porto seguro que nos ampara, que nos acalma. A confiabilidade de uma criança de buscar a segurança naquele que de fato nos inspira a segurança. E aí a gente vai percebendo a grandeza de ser como criança na relação com Deus, na busca de Deus, na confiabilidade em Deus. Essa abertura para captar, para absorver tudo aquilo que Deus nos oferece, que a vida nos coloca, a inocência do olhar, de não julgar, de não condenar, e a certeza que a criança, ela nasce sem saber odiar, sem saber amar. Trazemos sim a nossa genética, o nosso DNA, que desde a gestação nós vamos sentindo se somos amados ou rejeitados. Aprendemos na nossa gestação muitas vezes mecanismos de defesa que nós nem nos damos conta, mas que isso vai sendo absorvido na nossa personalidade, no nosso jeito de ser. E aí a gente percebe, a importância da criança crescer em um ambiente sadio, em a mãe ter uma gestação tranquila, para a criança ter um equilíbrio diante da vida. E aí eu me pergunto, se eu não nasci, odiando alguém, por que eu aprendo a odiar? Se eu, quando nasci, eu não fazia distinção de pessoas, por que hoje eu tenho a tendência de fazer essa distinção? Se eu não tinha consciência do amor ou não para amar alguém, e hoje eu aprendo a ser grato, aprendi a amar, então a gente começa a tomar consciência que as nossas escolhas determinam o tipo de pessoa que eu sou. Porque se eu aprendi a odiar, a rejeitar, eu tenho a capacidade de aprender a acolher, a amar. Então voltar a ser criança é ter essa capacidade, essa inocência de não distinguir este ou aquele em julgamento, bom ou ruim, mas o discernimento diante das escolhas e a capacidade de um olhar mais cristão, de uma segurança maior em Deus, de uma abertura maior para Deus, na segurança que Deus não me deixa cair e nele está o meu porto seguro, mesmo diante dos nãos da vida. E quando o Evangelho fala de ser criança, é bem diferente daquilo que a gente vê hoje em dia, na grande maioria das situações. Não é mimar, não é criança birrenta, não é criança que não sabe ouvir um não, um limite, que esperneia, chora, faz espetáculo, e muitas vezes o pai e a mãe, para não se comprometer, deixa fazer o que bem entender. Não é esse tipo de criança. Não é esse tipo de criança, mas é a criança nessa inocência e ao mesmo tempo nessa capacidade de entrega.
Por isso, portadora de esperança. Porque sempre diante de uma vida que nasce, nós temos a esperança de fazer diferente, de criar uma nova geração, de criar uma nova pessoa com um olhar cristão. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.